Olá, Carmen Inês. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quanto tempo? Boa noite também, Marilza Abreu, seja bem-vinda. Boa noite também, Dona Leopoldina. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto. Sejam todos muito bem-vindos. Nadissan, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, José Ricardo. Olá, Lídia, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Olá, Cidinha Vieira, boa noite. Boa noite, Valdete. Oneida Alves também, boa noite. Boa noite, Olga Colasso. Boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Olá, Selma Indinho, boa noite também para vocês. Boa noite, Leda. Ah, pois é, né, Carmen? Tem essa diferença, sim. Mas fiquei feliz e satisfeito em vê-la aqui nesse momento e assistindo e acompanhando a gente ao vivo. É muito bom e gostoso. E obrigado por sempre estar aí participando, né? É que a gente sente falta às vezes de falar um oi, de falar um boa noite, e a gente acaba esquecendo, né? Porque tem tantas pessoas que a gente acaba, né? Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Pois é, Nadissan, exatamente, Utopia, muito bom. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Boa noite, Michele, Rossato e Gabriel, sejam bem-vindos. Olá, Zezé Bueno, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Edna e Luciano, sejam bem-vindos. Silvano Braga, boa noite também, meu querido, seja muito bem-vindo. Maria Geralda, boa noite, seja bem-vinda. Vamos então, meus queridos amigos e companheiros, fazermos a nossa prece para iniciarmos as nossas reflexões de hoje. Boa noite, Marinha, seja bem-vinda. Boa noite também, Alete Naves. Olá, família Dantas, Adriana, Andréia, Dona Wanda, Sodivaldo e Márcio, sejam muito bem-vindos. Joana Carneiro, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Boa noite, Sr. Luiz Alberto. Olá, Joarina, boa noite também, seja muito bem-vinda. Rosali, boa noite. Mas, como nós dissemos, vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Hoje, inclusive, além das orações normais que nós fazemos, né? Endereçando aqui a todos os que se encontram com seus nomes aqui no nosso caderninho de intenções, de orações. Também a todos aqueles que se encontram na sua mente, no seu coração, aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde estiver. Nós vamos também lembrar aqui com carinho, hoje é aniversário da nossa companheira Adair, né? Que ela receba também as nossas energias, as nossas vibrações. Ela até ainda não entrou, mas já fica aqui o nosso registro. Às vezes ela entra um pouquinho atrasada, então fica aqui o nosso registro e as nossas preces, para que ela também se sinta abraçada pela espiritualidade neste dia tão importante, né?
Boa noite, Ercília. Boa noite também, Eveline, Roberta, Gabiri, Vitor. Boa noite, Célia Furtado, Luciene Naves, Jossanã, muito boa noite também. E vamos, meus queridos amigos e companheiros, Rosildo Martins, boa noite. Elevarmos nesse instante o nosso pensamento ao mais alto, procurando deixar de lado todas as nossas preocupações e voltar o nosso pensamento e o nosso sentimento a tudo aquilo que é belo e bom, e principalmente a tudo aquilo que nos faz reportar ao Criador. Sei que tudo o que existe é obra deste grande arquiteto do universo. Porém, muitas das vezes nós não conseguimos atribuir a ele todos os benefícios recebidos e principalmente toda a criação da qual desfrutamos, e em especial muitos desfrutam com privilégios. Sim, não privilégio no sentido literal da palavra, no seu significado mais amplo, porque privilégio significa exatamente algo a mais ou algo além. Nós sabemos que tudo aquilo que temos é fruto do nosso próprio merecimento, porém, os benefícios que a natureza nos apresenta, estes sim, muitas das vezes nós podemos encarar como privilégios. E será que nós desfrutamos como tal? Será que nós entendemos e encaramos isso como uma benesse vinda do próprio Criador? Com certeza isso faz muito bem para a alma, meus queridos amigos e companheiros. Ter a certeza de que as bênçãos não cessam. Somos nós quem não nos colocamos em condições de percebê-las. Por isso, agora nesse instante de oração, de partilha, a nossa amizade, principalmente a família que se formou, que juntos possamos, elevando o nosso pensamento, criar uma atmosfera fluídica passível de captar todos esses benefícios e mais os conselhos e orientações do nosso anjo de guarda e dos espíritos amigos, claro, e do próprio Mestre amado e querido Jesus. Que as suas bênçãos, que sempre está recaindo sobre todos, sejam multiplicadas pela nossa capacidade de perceber e interagir com essas vibrações. E que nós sejamos instrumentos da paz do Cristo, como seres multiplicadores de todos esses benefícios. Muita paz durante esses nossos momentos, muita concentração para assimilarmos o máximo possível de informações que a espiritualidade preparou para esta noite. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado. Sim, Carmen, pode deixar, tá aqui no nosso caderninho de orações e intenções, né? Boa noite, Marlene Silva, seja muito bem-vinda. Olá, Elaine Oliveira. Maria Eleusa, boa noite, que bom que deu certo. Olá, Geraldo Mota, nosso grande companheiro de Poços de Calda. Ah, a Daí daí, ó. Falei para vocês, a Daí está aí já, né? A Daí, nós já falamos aqui na nossa prece inicial, que as nossas orações hoje também são especialmente para você, pelo seu aniversário. Muita paz, muita saúde e principalmente muita fé. Boa noite, Natália Silva, boa noite, seu Antônio Nofre, Dona Isaura, boa noite. Perfeito. Gente, vamos então darmos a sequência às informações que a espiritualidade nos preparou para esta noite. Nós estamos terminando a segunda parte do livro dos Espíritos. Vejam que coisa, né? Conseguimos já terminar a primeira, e a primeira parte do livro dos Espíritos é uma parte, podemos assim dizer, um pouco mais científica da própria doutrina, né? Nós vimos muitas questões relacionadas com Deus, com a Gênese, com a origem, e aquilo que a gente de alguma forma desdobrou no nosso livro A Gênese, que também nós terminamos. Na segunda parte,
que nós estamos agora terminando, é justamente aquela parte que vai falar do mundo espírita, deste mundo que nos envolve, ou desta dimensão onde nós estamos inseridos, e principalmente destas relações que existem entre os espíritos, o mundo desencarnado, o mundo dos desencarnados e o nosso mundo. Nunca nos esquecendo que o mundo espiritual é um mundo normal e primitivo, e que o nosso mundo corporal, o nosso mundo físico, que é uma cópia do mundo espiritual, ele é aquele mundo transitório, onde a gente vem para cumprir algumas determinações, cumprir algumas obrigações, aproveitando para assimilar informações e crescer intelectualmente, mas acima de tudo moralmente, sobretudo neste atual estágio evolutivo em que nos encontramos. E nós estamos terminando de estudar esta segunda parte. E a segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vimos muitos dos seus desdobramentos no Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns também, que nós já estamos encerrando, né? E nós vamos também hoje, se der, fazer uma breve e rápida introdução à terceira parte do Livro dos Espíritos, que é justamente aquela que diz respeito à moral da nossa doutrina, e que nós desdobramos também. O próprio codificador fez esse trabalho, um desdobramento no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Maria Ângela, seja bem-vinda. Boa noite também, Filomena. Nós estamos começando praticamente agora. Terminamos aqui as nossas preces, né? E já estamos aqui fazendo a introdução. Então, estamos terminando esta segunda parte, né, do Livro dos Espíritos. E vamos adentrar a terceira, que também vocês vão ver um capítulo, ou melhor, uma parte maravilhosa. Bem, vamos deixar para falar no finalzinho aqui, se der tempo. Nós ficamos de ver a questão 610, que é a última questão do tópico os animais e os homens. Não nos esquecendo que tudo no universo se encandeia dentro deste processo evolutivo. A lei do progresso é uma lei universal. A lei do progresso é uma lei natural. E não tem como nós lutarmos contra. É como você querer justamente nadar contra a maré. Nós não conseguimos. Nós não vamos conseguir sequer sair do lugar. Ela vai nos empurrar. O máximo que vai acontecer, às vezes, de nós atrasarmos um pouquinho, nós ficarmos ali parados, fazendo força, infelizmente. E essa força acaba, né, se transformando, ou podemos comparar ao sofrimento. Porque todas as vezes que nós lutamos contra a ordem natural das coisas, nós sofremos. A gente vai ver na questão 614 do Livro dos Espíritos, que é justamente logo no início da terceira parte, que todas as vezes que nós deixamos de cumprir as leis de Deus, o sofrimento é o principal aviso. Porém, nós, dentro desse processo e da progressão ou da evolução, a gente não pode esquecer da transição. É justamente nesse ponto que a gente comentou muito nesse capítulo. A gente vai comentar também hoje, inclusive na sequência, mas justamente é o ponto que sempre nos deixa na dúvida. É a transição, em especial a transição entre um reino e outro da própria natureza. Então, nas questões, vamos trazer ou vamos repetir, né, Daniela Diamantino, boa noite, seja bem-vinda. Vamos repetir os questionamentos feitos pelo próprio codificador, né, Marquinhos Pereira, Sebastião Ferreira também, sejam bem-vindos. Nas colocações do próprio codificador, ele pergunta nessa questão 610, então será que os espíritos não se enganaram quando... E aí eu vou abrir um parênteses, não sei se vocês se lembram, lá no início dos estudos desses tópicos, a gente falou, olha, então a gente pode fazer divisão de que forma? Nos 3 reinos, podemos dividir em 4 partes, como é que vai ser? E aí a própria espiritualidade chegou a colocar, né, peraí, o homem constitui um ser à parte na própria criação. E aí também o próprio codificador pergunta, mas então...
significa que, se a gente está falando que tudo tem uma evolução, tudo tem um progresso, tudo passa por um processo de transição entre uma e outra fase, quer dizer que os espíritos estavam enganados quando disseram que o homem é uma criação à parte, ou que o homem é um ser à parte em todo este processo? E a espiritualidade vai responder: não, Kardec, não é bem assim. O que acontece? Falar que o homem é um ser à parte na criação, perfeito, está correto. Só que há uma necessidade de nós desenvolvermos melhor esse tema. E o que nos faltou foi exatamente isso: desenvolver melhor o tema. Só que muitos destes pontos, Kardec, vocês não vão conseguir entender agora. Muitos, não há uma permissão para o esclarecimento. Mas não há permissão para o esclarecimento, pelo menos na nossa visão, a gente pode entender, é que nós não estamos preparados, é que ainda nos faltará informações para a gente conseguir nos esclarecermos com relação a esses pontos. Gente, para muitas coisas que nós sempre ouvimos, para muitos ensinamentos, nós precisamos ter uma base. Porque se nós não tivermos essa base, nós teremos a dificuldade de compreender. Boa noite, Cecília e Reinaldo, sejam bem-vindos. Esta base é de extrema importância, né, Marcileia, Guilherme e Luciano? É de extrema importância, porque vai nos faltar informações. Como a gente estava dizendo esses dias, nós estamos tão acostumados a ver para crer. Ou seja, aquilo que nós temos contato fisicamente, a gente consegue entender com facilidade. Aquilo que escapa, a gente já tem uma dificuldade. Citei isso, inclusive, também, né? Lá em Americana, com os nossos companheiros lá. Hoje é até fácil você falar assim: olha, o céu como um lugar circunscrito não existe. Por quê? Porque o homem já conseguiu sair do planeta, né, e verificar que a Terra é redonda e que não existe um ponto lá onde os planetas e onde as estrelas estão penduradas. Mas eu garanto para vocês, muitos de nós, enquanto nós não fizermos uma viagem espacial, a gente vai ter uma dificuldade. Por quê? Formam-se arquétipos na nossa memória que acabam nos distanciando disso. Por isso que a fé é algo que deve ser muito bem estudado, é algo que deve ser muito bem trabalhado. E é claro, vai dificultar justamente estes entendimentos e esta compreensão. Então, o que a espiritualidade responde aqui, neste ponto para o codificador, é exatamente isso. O homem é um ser à parte em todo este processo? Sim, ele é um ser à parte. Por quê? Porque não há como estabelecermos um vínculo, não há como estabelecermos uma ligação agora recente entre os animais ou entre estes outros reinos da natureza e a situação espiritual do homem. O homem é aquele ser que Deus destacou, é aquela condição, podemos assim dizer, aquela espécie que Deus destacou para colocar ali, ou para iniciar ali, a vida do espírito, para que ele assuma essa condição de conhecer o próprio Criador. Ou seja, é como se nós tivéssemos estágios anteriores e a partir da humanização nós iniciássemos um novo estágio. Por isso que a espiritualidade disse, da origem do princípio inteligente até os animais, existe um lapso temporal grande. Entre os animais e o homem existe um outro lapso temporal que também não é pequeno. E entre o homem e Deus há um outro lapso temporal. Então, escapa ao nosso entendimento e à nossa compreensão justamente estas transições. Então, não houve nenhum tipo de engano dos espíritos. Somos nós que, ainda um pouco atrasados, não conseguimos
captar bem todas essas ideias. Vai precisar de um pouco mais de informação, vai precisar de uma visita nossa a alguns lugares, a outros laboratórios nesse universo, para a gente conseguir entender e captar toda esta mensagem da espiritualidade. Olá, Iraci Rosa, boa noite também, seja bem-vinda. Rosana Bertolini, boa noite. Ah, sim, Rosana, pode deixar, vamos incluir aqui nas nossas orações, tá? Vamos colocar nas mãos da espiritualidade todo o carinho e principalmente as nossas energias e vibrações para que ela possa levar até ele e a todos os familiares. Boa noite, Gisela Goulart, seja bem-vinda também. Obrigado, Maninha. Marcileia também, muito obrigado a todos vocês. Mas vamos seguir. E agora vem a última parte deste... o último tópico ou último tema desta segunda parte, que é sobre a mentempsicose, né? Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Gente, o que é a mentempsicose? A mentempsicose nada mais é do que uma doutrina ou uma teoria que vai falar, assim, de uma forma bem simples, direta e vulgar, que vai falar que o espírito que reencarna hoje no homem pode reencarnar depois no animal, ou o espírito que reencarnou no animal logo depois pode reencarnar no homem. A teoria ou a doutrina da mentempsicose é essa. Kardec já vai começar a questão 611 perguntando para a espiritualidade se o princípio inteligente que está no animal, ele tem a origem no mesmo princípio inteligente que está no homem. Isso, de uma certa forma, não é uma consagração dessa teoria da mentempsicose. Por quê? Porque a teoria da mentempsicose vai dizer que há essa possibilidade de transmigração. A alma do animal reencarna como homem, o homem reencarna... Então, será que por terem princípios ou a origem do princípio é idêntica, será então que não é uma consagração dessa teoria? E aí, gente, a espiritualidade responde de uma forma tão fantástica, inclusive utilizando analogias para nós entendermos. Ele vai dizer, olha, peraí, nós não podemos confundir, Kardec, origem idênticas de formas e funções também idênticas. O fato de termos a mesma origem não significa que nós somos a mesma coisa. Olha para vocês verem que interessante. E aí a analogia que eles citam. Eu posso olhar para uma árvore e pegar uma semente e dizer que são a mesma coisa? Não. A árvore já está grande, com suas folhas, com suas flores, os seus frutos, os seus galhos. A semente está na sua constituição inicial e original. Sim, a semente vai se transformar em árvore, mas a árvore não é a semente e a semente não é a árvore. Mas tiveram a mesma origem? Sim, tiveram a mesma origem. Tá vendo como é que a espiritualidade é bem didática em alguns pontos? Tá? Então eu não posso olhar para a árvore e falar que é a mesma coisa que a semente. São coisas bem diferentes. Aliás, gente, tem algumas sementes que se a gente pegar, a gente nem vai imaginar de que árvore é aquela semente. Às vezes são coisas tão diferentes, né? Você pega para alguém que nunca viu um pé de laranja e dá uma sementinha de laranja para aquela pessoa e mostra o pé e a semente. Se ela nunca viu uma laranjeira, vocês acham que ela vai conseguir falar que é a mesma coisa, a laranjeira da semente? Claro que não. Então, é interessante a resposta da espiritualidade para nós entendermos um pouco mais destas questões relacionadas com o princípio inteligente e a sua própria origem. O espírito que hoje está habitando o corpo de um homem, gente, ele já passou por um processo tão longo e ele não pode ser confundido como o princípio inteligente. Assim como a alma que habita o corpo de um homem hoje não pode ser confundida como a alma que habitou ou que está habitando o corpo de um animal.
Nós falamos da distância que ela é imensa. Então não tem como nós entendermos a teoria ou a doutrina da metempsicose com base apenas na origem. Não tem como. Não existe mais essa relação. Houve um processo, houve um crescimento tão grande. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Vocês imaginem, nós seres humanos hoje, como nós estamos com todo este processo e com todo este desenvolvimento. Vocês imaginem nós voltarmos, por exemplo, a 20 mil anos atrás, na era das cavernas. Vocês acham que a gente seria o mesmo? Só daí a gente já vai encontrar uma diferença enorme, uma dificuldade para tantas coisas. Agora vocês imaginem em distâncias inimagináveis, né? Imaginem numa distância inimaginável. Estou até fazendo um trocadilho. Mas realmente a distância, como diz a espiritualidade, é imensa. Então não temos mais, não guardamos mais relação. Então não vai falar, na encarnação passada eu fui uma águia, eu fui um animal, não. Isso tem muito e muito tempo. A única coisa, gente, que nós guardamos na relação com os animais, a única coisa é o nosso corpo, a estrutura física. Tá vendo? Mais uma vez, como falamos já em outras oportunidades, nós confundimos muito a estrutura física com a espiritual. E a espiritualidade está deixando muito claro, não façam isso. A diferença é imensa, né, Gleison Pacheco? Muito boa noite também, meu querido, seja bem-vindo. A diferença, ela é enorme. O corpo possui características parecidas. E a gente já viu em algumas questões atrás, né? Às vezes, até a inteligência, né? Parece que tem alguns animais que são até mais inteligentes do que muitos homens. Mas, gente, isso são aspectos físicos. Espiritualmente falando, a espiritualidade fala que a diferença é enorme, a diferença é imensa, tá? Por mais que tenhamos os nossos corpos idênticos, repito, inclusive utilizamos o corpo dos animais para fazer testes de vacinas, de muitas coisas, tá? Mas o fato do corpo ter similitude não quer dizer que o espírito também esteja próximo, ok? Espero que tenha ficado muito claro para nós isso. E Kardec vai continuar respondendo isso nas outras questões. Ou melhor, a espiritualidade vai responder Kardec nas outras questões. O fato de termos, por exemplo, instintos ainda animalizados é por conta da estrutura física. E a estrutura física ela está relacionada com o próprio planeta em que vivemos. E o homem precisa dominar os seus instintos. Não aprendemos isso lá na Lei do Amor com o Espírito Lázaro? No seu início o homem tem instintos. No início, mais avançado e corrompido tem sensações. Instruído e depurado, sentimentos. Então a gente precisa, nós estamos no início, por isso somos muito mais dominados pelos instintos do que praticamente dominados pelas sensações. Sentimentos, então, estamos um pouco mais distantes. E aí, Kardec, gente, para ser mais claro, ou para obter uma resposta mais clara, para não deixar dúvidas, creio eu, que inclusive para nós, ele pergunta, então poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Ele já pergunta direto. E a espiritualidade, não. Por quê? Isso seria um retrocesso. Existem, vamos dizer assim, milênios ou milhões de anos entre a alma dos animais e o espírito que anima o corpo do homem. Então, não tem como você retrogradar neste processo. Eu vou abrir aqui um parênteses e vou falar até um pouquinho mais baixo. Gente, existe um livro que algumas pessoas, alguns de vocês podem ter lido, que pode gerar uma certa dúvida nisso que o próprio codificador e a espiritualidade colocou.
É um livro cujo título é O Abismo. E ali ele vai narrar algumas situações que determinados espíritos chegaram. Mas, gente, ali, não confunda. Primeiro que o livro ele é polêmico. E não confunda o fato de você manter uma forma exterior de um jeito e o desenvolvimento espiritual. São coisas distintas. Mais uma vez, estamos chamando atenção para isso. Eu, Edson, não sou este corpo que eu estou habitando. Eu estou neste corpo, mas eu não sou ele. As minhas características são as espirituais, tá? Eu só falei por quê? Porque eu sei que tem gente que já leu, já viu e pode fazer essa confusão. E a espiritualidade está justamente tirando a gente de toda esta confusão. Por isso, de novo, precisamos aprender a abstrair. Tudo bem, pode ter coisas que eu ainda não consiga entender. Mas o que Kardec e a espiritualidade deixa claro, você não consegue entender, mas por favor, não confunda. E aí vem a questão 613, que é a última para a gente fechar. Ô, Sr. Luiz, inclusive eles falam que é de André Luiz, tá? Mas assim, vamos deixar de lado esse livro, que realmente ele é um pouquinho polêmico, criticado, e deixa para lá. Só para avisar para vocês, a gente precisa, eu particularmente leio de tudo, exatamente para saber qual que é a informação que tem aqui, informação que tem ali, porque as pessoas perguntam, as pessoas questionam, né? Então a gente precisa ter mais ou menos um pouco de noção de algumas coisas. E por fim, a questão 613. Na questão 613, Kardec vai justamente esclarecer essa parte que nós estávamos explicando aqui ao final. Então, a teoria da metempsicose, ela é errônea? Ela é equivocada? Sim, ela é errônea e ela é equivocada. Mas, Kardec pergunta, será que isso então não é fruto justamente de todo este sentimento intuitivo que nós temos? Porque nós temos essa intuição. Ou às vezes, nós interpretamos as coisas de acordo com a intuição e diferente. Principalmente quando nós não temos o conhecimento, né? A espiritualidade vai dizer sim, Kardec. Assim como muitas teorias que vocês têm intuição e acabam desnaturando a origem, a metempsicose também. Ora, vocês imaginem, quando a gente pega a Gênese mosaica. Segundo algumas interpretações, a gente viu um pouco com o próprio Kardec, muitos daqueles dias citados da criação se confundem com os períodos da criação. Mas até hoje existem muitas pessoas que trazem o criacionismo ou a teoria criacionista, né? Mais uma vez, lembrando aquilo que a gente também repetiu lá em Americana. A teoria criacionista, ela tem hoje, gente, muito mais adeptos do que a teoria evolucionista. Vocês vão encontrar muitas pessoas que vão dizer e falar para vocês, não, Deus criou o mundo em 6 dias, está lá na Bíblia. Nós não temos que criticar essas pessoas, simplesmente elas ainda não se abriram e estão vivendo dentro dos seus arquétipos, arquétipo individual ou arquétipo coletivo. Nós não podemos culpá-las. E muitas das vezes, como a gente viu no livro dos médiuns, né, nem contrariá-las. Não, deixa as coisas tomarem um rumo mais tranquilo. A gente não pode constranger os outros. Então a espiritualidade fala para Kardec, o que acontece é que vocês às vezes pegam uma ideia e vão mexendo nela, quer adaptá-la à sua forma de entender e pronto. E as coisas não são assim e nem pode ser assim. Por fim, Kardec vai trazer uma nota no finalzinho dessa parte, mas especificamente para explicar a metempsicose. Explicar e deixar claro para nós, não há a necessidade de nós entendermos e principalmente nós não podemos entender essa transmigração da alma do animal para o homem de forma direta. E aqui eu lembro ou relembro os estudos que nós fizemos anteriormente. Gente, nós não temos uma ideia, nós não temos a clareza
daquele famoso elo perdido, né? O elo perdido é justamente aquele elo, ou essa transição entre a alma que habita o animal e a alma que vai habitar o corpo do homem. Nós não temos acesso a isso, por quê? Porque isso não aconteceu aqui no nosso planeta, como nós vimos, tá? E isso não aconteceu apenas e tão somente no mundo corporal. Houve um processo de desenvolvimento e podemos assim dizer, de maturação ou de maturidade no mundo espiritual. Então não basta sair do animal e já entrar no corpo do homem, não. Tem todo um processo, toda uma transição que nós desconhecemos. E nem por isso nós temos que desacreditar. O que a gente precisa é buscar conhecimento e informações exatamente para nós avançarmos. Algo que fica muito claro para nós aqui. Gente, quando nós estamos como princípio inteligente, a gente vem seguindo justamente nessa ascendência. E a espiritualidade vai falar mais ou menos assim. Quando a gente chega naquele nível de falar, agora esse princípio inteligente pode virar espírito, aí inicia-se ou termina uma fase e inicia-se uma outra fase. Então hoje nós somos espírito. Eu posso dizer que o animal tem espírito? Não. Eu posso dizer que o animal tem um princípio inteligente que está em processo de desenvolvimento, mas que ainda não virou espírito. Tudo bem que a gente fala, o espírito do meu cachorrinho, o espírito do meu animal. Sim, mas ali ainda não é um espírito. É um princípio inteligente que vai chegar à condição de espírito, tá? Eu sei que pode parecer algo assim meio confuso, mas é exatamente isso que a gente consegue entender e extrair daqui, das observações de Kardec e também dos ensinamentos da própria espiritualidade. No universo, ou principalmente no nosso planeta, a gente não pode entender as coisas daquela forma como a lei da evolução das espécies fala, e principalmente de uma forma rápida, como muitos pensam. Até o próprio Kardec, nessa nota, ele vai explicar. Eu não vou pegar uma ostra aqui e dizer, ostra, na encarnação seguinte, tá? Você vai vir como peixe. E assim sucessivamente. Não. Cada ser ele vai desenvolvendo ali dentro da sua espécie e aprendendo muitas coisas. Então, por isso que essa distância, gente, ela é imensa. E de novo, não nos foi dado conhecer esta origem, não nos foi dado conhecer essa transição, e não nos foi dado, não é porque Deus não nos foi dado porque a gente ainda não tem base o suficiente para uma compreensão perfeita. Nós precisamos crescer e evoluir um pouco mais, nós precisamos ter acesso a outras informações, ou por que não, inclusive a outros laboratórios, para aí sim um entendimento e uma compreensão perfeitos. Gente, nós vamos parar por aqui, até por conta do nosso horário mesmo, então não vou nem fazer essa introdução, vou deixar a introdução da terceira parte, ou desse terceiro livro, do Livro dos Espíritos, para a gente comentar na próxima terça-feira, que é o dia de nós retomarmos esta obra. Agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho, agradeço pela participação. Mais uma vez, que a espiritualidade derrame as suas bênçãos sobre todos vocês, sobre os seus familiares, sobre os seus amigos, sobre todos aqueles que nós fizemos as orações aqui nesse instante, tá? E principalmente para aniversariante, e que estejamos aí de alguma forma ligados e vinculados para juntos crescermos e evoluirmos e juntos encontrarmos todos esses esclarecimentos. Muita paz. Que Jesus se faça mais presente no coração de todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão aí cumprimentando pelo dia do advogado, tá? Todos nós somos advogados, né? Principalmente em causa própria. Adoramos isso, né? Olá, Tuca, boa noite também, seja bem-vinda, obrigado. Muita paz, gente. Até o nosso próximo encontro.